quando a gente fala de leis, vem na nossa mente diretamente Moisés. Sim. Mas nós vamos voltar um passo atrás, alguns passos atrás, e nós vamos falar a partir do patriarca ali de Abraão, né? Sim. Eu gostaria de ler, junto com você, se você me permitir. Claro. Logo no início ali em Gênesis, logo no começo, capítulo 12, eu tô com uma versão aqui, que é a Nova Versão Internacional. Então, no capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Começa aqui, né? Como é que um homem comum, pelo menos assim, aspectos, né? É convidado por uma divindade. Naquele tempo ainda não sabia exatamente quem era Deus, o nome de Deus, não tinha isso bem claro para eles, porque eles serviam outros deuses, né, naqueles tempos. E essa voz fala com Abraão e fala para ele sair, onde tinha regras, normas, instruções de outros deuses, né? Então, fala para nós um pouquinho disso, dessas politeísmo, as leis. É uma região, Mesopotâmia, né? Abraão é de Ur. Ur é uma das primeiras cidades que se formaram, né? Quando a gente estuda a história do direito, a gente estuda também que o direito ele nasce nessas unidades, o direito escrito nasce nessas unidades urbanas que vão se formando principalmente na Mesopotâmia. E Abraão, ele era de uma dessas cidades, né? Mas naquele momento em que ele se desligou da parentela, como narra o texto bíblico, né? E ele foi chamado para esse desafio, né? De iniciar a formação de uma nação, ele passa a adotar um modelo de direito primitivo, que é um direito não escrito. A Mesopotâmia, ela já tinha um direito escrito, ela já tinha ordenanças baseadas justamente no politeísmo. Sim. Todas as civilizações antigas, elas estabelecem uma relação entre o direito e a religião. Sim. Não há uma diferença entre o jurídico, o ético e o religioso nas civilizações antigas. Sim. Foi assim na Mesopotâmia, foi assim no Egito, né, até a chegada dos romanos e dos gregos. Mas Abraão é chamado, e quando ele se desliga da parentela, dos seus parentes, quando ele sai da casa de seu pai, ele se desliga das tradições e dos costumes da sua casa. E Deus começa a ministrar no coração dele esses valores que serão fundamentais para a formação da civilização, né, hebraica, do povo hebreu, da civilização hebraica. Então esses valores que ele vai trazendo, provavelmente assim, pela nossa leitura bíblica, a gente percebe que Deus escolheu ele justamente por alguns valores que ele tinha, que era diferente dos irmãos dele. Sim. E do próprio pai. Porque o pai aqui, pelo jeito, estava vivo ainda nessa do meio da tua parentela e do seu pai, né, da casa do seu pai. Então, provavelmente o pai dele estava vivo. Então, Deus, percebendo que ele tinha alguns valores fundamentais, que a partir desses valores ele poderia, então, criar uma nova geração, um novo povo a partir disso. Até então não existia hebreus, né? Como um terreno, né? Como um terreno em que Deus vai semear os seus valores no coração de Abraão. E é interessante que a linha abrâmica, né? Abraão, Isaac, Jacó, essa primeira fase, essa é a primeira fase do direito hebraico, ele é justamente organizado, as famílias, elas se organizam, elas se estabelecem a partir de valores patriarcais. É como se tivéssemos assim, uma referência, né? A família, assim como hoje é o Estado, quem dita as regras por meio do seu sistema legislativo, do seu sistema judiciário, resolve os conflitos, né? Esse fundamento, essa unidade política, ela é menor, é a própria família. Entendi. E é interessante a gente pensar nisso porque a primeira ordem jurídica com que todos nós lidamos em nossa vida
é com a ordem jurídica familiar, Certo. que se estabelece pela autoridade patriarcal de Sim, alguém, Sim. né? Pode ser um pai, se não existe uma mãe, Uhum. mas existe uma autoridade dotada de legitimidade que determina o nosso comportamento. Mas essa determinação, ela obedece a valores, né? Uhum. E daí vem o que nós falamos no início, né, da nossa conversa, o discipulado Sim. vem Legal, justamente daí.